Olá! Na aula de hoje vamos dar continuidade às transformações lineares, assunto que nós começamos a estudar na aula anterior. Nessa aula nós vamos abordar alguns elementos da transformação linear, como núcleo, imagem, matriz de transformação, e vamos finalizar trabalhando algumas transformações lineares especiais, que são visualmente importantes, como as transformações lineares planas e espaciais. Peço que você preste muita atenção, porque é bastante conteúdo, bastante informação na aula de hoje. Vamos lá? Então, o que é o núcleo de uma transformação linear? O núcleo de uma transformação linear, ele nada mais é que o conjunto de vetores que, quando aplicados à transformação, retornam um vetor nulo, ou seja, possuem imagem igual ao vetor nulo. Então, eu tenho aqui um grupo de vetores, um subconjunto do meu espaço vetorial V, que eu vou aplicar esses vetores na transformação T e vai resultar para mim o vetor nulo. Tá, ok? Pode ser que um conjunto desse tenha um único vetor, que é o caso do nulo. Quando eu aplico o nulo, a imagem. Caso isso não aconteça, já é garantido que essa transformação não é linear, ok? Mas podem ter outros vetores que também, quando aplicados nessa transformação, resultem no nulo. E esse conjunto, então, é chamado de núcleo. Também temos o conjunto chamado de imagem. A imagem é o conjunto de todos os vetores do espaço vetorial W que são encontrados a partir da transformação de um vetor de V. Muito parecido com o conceito de função, né? Eu tenho aqui como se fosse o domínio, aqui o W é o contradomínio, e dentro do contradomínio eu tenho o conjunto imagem. Pode ser que eu consiga, a partir de vetores de V com a transformação, chegar em todos os vetores de W, sem nenhum problema. Mas pode ser que não, que apenas alguns vetores de W sejam encontrados. Com certeza lá dentro vai estar o vetor nulo, aqui dentro de V eu vou ter o núcleo de todos os vetores, né? Aqui esse subconjunto que gera um vetor nulo pela transformação. Então aqui eu tenho a imagem, tá bom? Daqui surgem duas propriedades importantes. A primeira propriedade é que o núcleo de uma transformação linear é um subespaço vetorial de V. Isso é uma propriedade. Toda vez que você conseguir definir o núcleo, você tem ali um subespaço vetorial. Se ele é um subespaço vetorial, ele possui base e tudo mais. Tá ok? E também, se a transformação de V em W é linear e a base V1 até Vn gera o espaço vetorial V, então as imagens dessa base, T de V1, T de V2 até o T de Vn, são capazes de gerar a imagem. Então isso é interessante também. Essa imagem de T é também um subespaço vetorial, que também vai ser formado aqui pelos vetores, as imagens dos vetores da base. Só que, muitas vezes, a gente pode chegar num subespaço vetorial de dimensão menor do que aquele que a gente estava trabalhando. E aí, nesse caso, a base ele vai ter algum vetor aqui redundante. Esse conjunto não vai ser uma base da imagem, vai gerar a imagem, mas pode ser que sejam vetores LDs, e aí eu vou ter que verificar para tirar alguém e transformar num conjunto LI. Tá ok? Vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios para entender bem essas ideias. Determine o núcleo e a imagem da transformação do R3 em R3, dada por essa expressão aqui. Então eu vou pegar o vetor x, y, z e vou chegar em x mais 2y menos z, y mais 2z, x mais 3y mais z. O núcleo é quando eu pego esse vetor e chego no vetor nulo. Então eu quero que cada uma dessas coordenadas sejam iguais a 0. Ora, primeira coordenada, x mais 2y menos z igual a 0. Segunda, y mais 2z igual a 0. Terceira, x mais 3y mais z igual a 0. Aqui eu tenho um sistema de equações lineares e um sistema homogêneo, então não é impossível. Pelo menos o vetor nulo vai estar dentro do núcleo, sempre. Agora, se esse sistema for possível e indeterminado, quer dizer que então existem outros vetores dentro do núcleo. Vou resolver o sistema. Como? Eliminação de Gauss, né? Não tem outro método aqui. Melhor ideia, porque ele pode ser SPI. Então eu vou aqui eliminando, né? Vou fazer a terceira linha menos a primeira, para gerar uma nova terceira linha.
1 menos 1 é 0, 3 menos 2 é 1, 1 menos menos 1 é 2. Veja que essas duas linhas já ficaram iguais, né? Só por definição, o ideal é que você continue, porque ele ainda não está escalonado. Então eu vou fazer a terceira menos a segunda, ela vai zerar completamente. Quando eu tenho uma linha completamente zerada, significa que eu tenho o quê? Um sistema possível e indeterminado. Se o sistema é possível e determinado, ele tem infinitas soluções. E aí eu vou pegar a última variável aqui, né? Essa é a prática que a gente toma, e vou dar um nome para ela, vou chamar ela de alfa. Então z para mim é alfa. Se o z é alfa, a equação número 2 aqui está falando que y mais 2z é igual a zero. E aí eu posso substituir o z por alfa e isolar y igual a menos 2 alfa. A primeira equação fala que x mais 2y menos z é igual a zero. Se eu substituir o y por e o z por alfa, eu vou ficar aqui com menos 5 alfa, isolando o x igual a 5. Conclusão, o núcleo é formado por vetores que têm alfa, menos 2 alfa e alfa. Com esse alfa, lógico, variando dentro dos reais. Ou seja, se o alfa for 0, é o vetor nulo. 0, 0, 0. Se o alfa for 2, é o vetor 10 menos 4, 2. Esse vetor, se aplicado na transformação, vai gerar o vetor nulo, ele faz parte do núcleo. Deixo esse teste para vocês fazerem. E outros valores para alfa, por exemplo, menos 5 mais 2 menos 1. Joguei o alfa igual a menos 1. Você vai perceber que ele também está dentro do núcleo, porque ele também tem imagem nula. Tá ok? E o conjunto imagem? Como é que eu vou encontrar o meu conjunto imagem? Bom, o conjunto imagem é formado por vetores ABC, vetores do R3, porque ele está dentro do vetores do tipo ABC. Então eu vou pegar aquela transformação, aquelas equações, aquelas expressões, chamar a primeira de A, a segunda de B, a terceira de C. Tem um sistema. O que eu vou fazer agora é escrever as variáveis x, y, z em função de A, B e C. Então eu vou resolver esse sistema pelo método de eliminação de Gauss. Subtrair a terceira equação menos a primeira. Então aqui vai aparecer um C menos A. Vou subtrair agora a terceira menos a segunda. Então C menos A menos B, vai ficar C menos A menos B aqui. E zerou todos os coeficientes. O que acontece? Se esse cara, C menos A menos B, der um número diferente de zero, eu teria um sistema impossível. Ou seja, eu diria, eu não consigo gerar esse vetor ABC a partir dessa transformação. Aqui, pessoal, eu vou corrigir depois nos slides lá, é A e B, tá? Veio 0, 0, mas é A e B, eu não mexi aqui nesses elementos. O que eu vou fazer então? Isso aqui não pode ser diferente de zero. Para que ele tenha solução, para que esse sistema tenha solução, C menos A menos B tem que ser igual a zero. Então, a minha imagem é formada por vetores A, B, C, tais que C menos A menos B igual a zero. Ou, se você quiser escrever aqui, tais que C igual a A mais B, beleza. Então, todas as imagens desta transformação vão ter esse formato. A terceira coordenada é a soma das duas primeiras. Tá? Então eu posso aqui jogar um vetor qualquer, de preferência um que não esteja no núcleo, né, para não dar uma imagem nula, e conferir essa imagem. Você vai ver que a terceira coordenada vai ser a soma da primeira com a segunda. Tá ok? Então é dessa maneira que a gente determina aqui a imagem. Mais um exercício, pessoal. Seja agora a transformação de R3 em R2. Então, eu estou saindo do R3, estou indo para R2. Tal que a base E1, E2, E3 é a base canônica do R3. A transformação do E1, lembra quem é a base canônica, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? A transformação do E1 vai dar o vetor 1 e 2. A transformação do E2, o 0 e 1. E a transformação do E3, menos 1 e 3. Ele pediu o núcleo em uma de suas bases, a imagem em uma de suas bases. Ok.
Aqui estão então os vetores da base canônica. Um vetor XYZ vai ser a combinação linear desses vetores. Lógico, x vezes E1 mais y vezes E2 mais z vezes E3. Então a transformação do XYZ vai ser x vezes a transformação do E1 mais y vezes a transformação do E2 mais z vezes a transformação do E3. E aí eu vou conseguir a fórmula da transformação linear através disso. Porque eu vou multiplicar x vezes 1 e 2, y vezes 0, 1 e z vezes menos 1 e 3. E aí, fazendo as multiplicações e somando, eu chego que a transformação, a fórmula dela, é x menos z, 2x mais y mais 3z. Se eu quero primeiro o núcleo, eu tenho que isso aqui deve virar 0 e 0, ou seja, deve virar um vetor nulo. Então a primeira coordenada igual a 0, a segunda é possível e indeterminado, porque ele tem duas equações e três incógnitas. Então automaticamente eu já vou pegar minha última incógnita e chamar de alfa. Se a primeira equação diz que x menos z é igual a 0, se eu trocar z por alfa, x é igual a alfa também, alfa menos alfa dá 0. Agora, na segunda equação, trocando x por alfa e z por alfa, eu vou ficar com 2α mais 3α, 5α, vou isolar o y igual a menos 5α. Logo, então, o meu núcleo ele é formado dessa maneira. Vetores alfa menos 5α e alfa, com alfa pertencente aos reais. Tá, professor, mas ele pediu também uma das bases do núcleo. Como que eu vou determinar uma das bases do núcleo? Muito simples. Esse vetor alfa menos 5α, alfa, eu posso escrever ele como alfa que multiplica o vetor 1 menos 5 e 1. Ou seja, todos os vetores do núcleo vão ser múltiplos do vetor 1 menos 5, 1. Logo, esse vetor 1 menos 5, 1, ele é uma base para o meu núcleo. É a única? Lógico que não. Não é a única base. Mas ele é uma base para o meu núcleo a partir do momento que ele é capaz de gerar o meu núcleo, certo? Todo mundo é múltiplo dele. E é lógico que se é um vetor só, ele só pode ser linearmente independente. Ele não tem ninguém para depender. Ok? Bom, agora vamos pensar então na imagem, letra B, né? A gente viu que a base E1, E2, E3 gera o R3. Pela segunda propriedade, as imagens de E1, E2, E3 vão gerar a imagem, certo? Ah, então é uma base já. Mas pera lá, se eu tenho três vetores do R2, esse conjunto é linearmente dependente. E para ser imagem, para ser base, o conjunto tem que ser linearmente independente. O que a gente pode fazer? A gente pode encontrar uma maneira de escrever uma combinação linear entre esses vetores aqui, capaz de um deles ser escrito a partir de outros dois, e aí você elimina aquele que está escrito a partir dos outros dois do conjunto. Que é o caso de eu pegar o primeiro vetor, multiplicar por menos 1, já que só tem coordenada x nele, então já vai ficar negativo. O 2 vai virar menos 2, e aí quanto que tem que ser aqui para somar com menos 2 e sobrar 3? Tem que ser 5. Ah, então multiplica esse segundo por 5. Então se eu tenho essa combinação linear, significa que eu posso eliminar o menos 1 e 3 daquele conjunto e ficar com 2 e 0 e 1. E esses dois vetores são linearmente independentes. Não tem como a partir do 0 e 1 eu chegar no vetor 1 e 2. Multiplicando o 0 eu nunca vou chegar em 1. Então, ele é capaz de gerar a imagem de T, ser linearmente independente, logo, esse conjunto é uma base da imagem. Né? Eu não escrevi aqui, mas eu poderia escrever assim, né? A base da imagem é igual a 1 e 2, 0 e 1. Que é um conjunto linearmente independente e capaz de gerar a imagem. Lembrando que se eu estou falando do R2, né, a imagem está dentro desse conjunto, então a imagem é do R2, a base tem que ter no máximo dois vetores mesmo. Ok? Ok. E quem é essa imagem? Ora, essa imagem vai ser um vetor xy formado por esses dois vetores.
Então eu posso multiplicar aqui por coordenadas α1, componentes, né, α1 e α2, e eu vou ter que a minha imagem é no formato α1, 2α1 mais α2. Certo? Porque ele vai ser formado a partir desses dois vetores. Então, eu posso escrever que o meu conjunto imagem é formado por vetores α1, 2α1 mais α2, com α1 e α2 pertencentes ao reais. Todos os vetores imagem desse conjunto, eles têm exatamente esse formato. Tá ok? Mais um exercício, bem tranquilinho. Verificar se o vetor 5 e 3 pertencem à imagem dessa transformação. Ora, se ele pertence à imagem da transformação, ele deveria ser a transformação de alguém, ok? Eu pego um xy, jogo na transformação e chego no 5 e 3. Ou seja, essa combinação aqui, x menos 2y, 2x mais 3y, tem que dar as componentes 5, as coordenadas 5 e 3. Então você caiu no sistema de equações lineares bem simples, né? O x menos 2 igual a 5, o 2x mais 3y igual a 3. Monta ali o escalonamento de Gauss, né, matriz ampliada. Vou fazer a segunda equação menos o dobro da primeira. Né, então 2 menos 2 dá 0, 3 mais 4 dá 7, 3 menos 10 dá menos 7. Vou ali então resolver a segunda equação, 7y igual a menos 7, logo y igual a menos 1. Traz o y menos 1 na primeira equação, menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2, x mais 2 igual a 5, então x igual a 3. Portanto, a imagem de 3 e menos 1 é o 5 e 3. Logo, eu posso afirmar que o 5 e 3 pertencem a essa imagem. Beleza? Bom, com isso nós fechamos o conceito de núcleo e imagem. No próximo vídeo, a gente vai falar da matriz de uma transformação linear. Talvez você lembre que na aula passada a gente deu uma pincelada nisso, mostrando uma transformação linear a partir... Vou falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo, beleza? Segue aí!